pregar, aí eles não querem, aí está se afastando. Entendi. Você entende, né? Entendi. Botar em prática, né? O conhecimento, né? E botar em prática. E eu estou meio velho, não aguento mais não aperto, sabe? Por causa da enfermidade e da minha idade também, né? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Tudo em paz, tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite. Boa, graças a Deus, tudo bem. Oi, Alex. Parabéns. Olá, Luísa. Por quê? Titio. É a titio avô. Chique, né? Oh, Pois é. O Eu filho já estou há da... muito tempo, viu, Alex? Estou há muito tempo assim já. Então, o filho da nossa sobrinha, Cibele, que mora na Irlanda, nasceu. O nome dele é Arthur. Nasceu algumas horas agora atrás aí. A minha sogra é bisavó e nós somos tios-avós agora. É chique, né? Chique no último. Olá, Enite. Boa noite, querida. Boa noite, seu Alex. Deus abençoe o senhor. Tudo bom? Você também. Que Deus abençoe a senhora. Olá, Tá seu bom, Mido. obrigada. Boa noite, seu Mido. Boa noite, boa noite. Tudo em paz Boa aí? Boa noite, senhor. Muito bem. Olá, Tudo Valdo. bem. Boa noite, Alex. Tudo bem? Graças a Deus. Você Boa noite. tá mais alegre hoje, tá bem alegre. A sua Obrigado. fisionomia. Muito bem, obrigado. Agora É que eu acabei de tio-avô, comer então. uma tapioca com banana da terra, então... Eita! Faz isso. Aí, Vim banana da terra hoje com ovo. Não jantei ovo ainda. cozido. Nem Opa. jantei ainda. então, pois é. Vou jantar depois do estudo. Então, tá bom. Eu dou umas beliscadas. E hoje a Solange fez uma tapioca com banana da terra e queijo. Eu falei, ô, rapaz... Queijo de coalho. Faz uma. Não, queijo de faz- coalho aqui é raro, viu? É raro e caro. Foi com a mussarela mesmo. Faz uma tapiocazinha assim, igual Olá, Diva. Boa com noite. com queijo e goiabada. É muito boa. Bom. Paz, senhor. A paz. Deus abençoe. Oi, Mandigo. Mete Oi, a narinha. menininha aí. Eita, glória. É isso aí. Sofia, não é isso? É, Sofia. Essa é a Sofia. Não, estou falando da Nara, que está no hospital. Não é Nara, é Sara. Sara. Cara, Sara. pois é, tá, então eu tinha entendido correto ontem. Domingo, né? Domingo o irmão Mindo falou da Sara. Falou Sara, né, Alex? Isso. E ela tá Eu melhor, não a sei porque Sarinha? outro dia eu entendi Nara. Ontem eu falei errado. Sarinha. E hoje nós queríamos pedir oração para ela, que ela está com um probleminha no coração. A minha filha deu alta, mas a nenê não deu. Agora está lá no hospital, ela está com um probleminha no coração. Daí É na incubadora. Ai. Tá certo. Tá Mas vai bom. se recuperar. Criança Se Deus se recupera quiser. rápido. Deus, se ela vai se recuperar, sim. Sim. Vamos botar nas mãos de Deus. Nas mãos já está, né? A gente está orando, mas Deus já sabe e já está com tudo. Aqui corrigindo o nome. Isso. A Edna está sentadinha lá atrás do sofá. Tudo bem, Edna? Olá. A Neide, não é Edna, é a Neide. Olá, Neide, tudo bem? Oi, Neide. Tudo bom? Vamos ver você, querida. Boa noite, Bem. amado Alex. Oi, João. Olá, Beijo João no coração Verdun. de todos, amados. Boa noite, Beijo no coração de querido. todos. Tá bom, esse beijo Boa noite, gostoso aí na testa dos Tá, carecas. obrigado. E aí, Rui? Como é que tá, meu irmão? Eita. Tudo na paz? Firme? Graças a Deus. Graças a Deus, bem, irmão. Deus abençoe Muito vocês todos. bem. Amém, amém. Amém. E aí, já está na Cidade Nova, aí
Deixa que eu vou lembrar. Não, nós estamos nos preparando para sair. Tá, O dia 20, por aí, a gente sai de Ponta Tá certo. Grossa e vamos para em Pelotas. direção a Pelotas, Pelotas, isso. se Deus quiser. Muito bem. Tá certo. Deus Ore abençoe. por nós pela transição Sim, da saída e da chegada, né? As duas são difíceis. exatamente. É isso mesmo. E que Deus te guarde e abençoe, viu? Parabéns aí pela disposição e pela equipe que você representa na obra aí, né? Amém. Tá certo. Dá uma boa noite aqui em Cristo também para Rita Mara. Que Deus abençoe você, Rita Mara. Muito bom ter você conosco aqui. Amém. Muito bem. Rita Mara, só me lembra, você está onde? Estou em Sorocaba. Ah, é isso mesmo. Ainda bem que você não falou, estou na sala da minha casa. Aí eu ia pagar Eu mico ia aqui. Né? falar que eu estava aqui na cozinha da minha casa. Tá bom, então. Ainda bem que você entendeu o que eu quis dizer, porque tem uns engraçadinhos aí que... Eu ia fazer uma gracinha, eu mas... sei. Eu sei. Tá bom, obrigado, querido. A Sueli Mosqueira também está conosco aqui. Olá, Sueli. Deus te abençoe, viu, querida? Boa noite. Amém, boa noite. Boa. Muito bem. Noite. José Gracino, boa noite. Deus te guarde aí, José. Olá, Ana. Bem-vinda, Ana Favara. Não era, não era. Favara ou Fávara? Esse é o casamento mais difícil. Eu já participei. Acho que fizemos o casamento mais difícil. Acho que por estarmos emocionalmente... Aqui, Favara. muito bem. Não, é Favara, tá certo, Favara. Tá, nós estamos aqui brincando um pouquinho, só dando aquele tempinho que a gente dá, tá? Mais uns 2 minutinhos aí. E aí vão chegando mais irmãos, enquanto isso a gente só está no olá e batendo uma bolinha aqui. A Ana entrou? A Ana, sim, mas talvez ela só ligou a máquina por enquanto, ainda não deve estar lá na frente, não. Daqui a pouco ela senta lá. Está frio aí, Alex? Aqui tá assim, tá um pouco frio, mas chuvoso. Tá chovendo bem aqui, tá chovendo o dia inteiro, desde ontem. Nossa, foi difícil de entrar hoje, Alex. Ah, é? O que aconteceu? Aqui choveu à noite. Tá abrindo um Zoom pequenininho assim, daí ele pede para restaurar. É estranho, hein? Tá muito estranho o Zoom entrando agora. Agora tive que chamar 2 para vir tentar achar aqui. Ah, tá. E vem tudo em inglês, né? Assim, como eu só falo francês e alemão. Então, esse é o meu problema. Alex, eu não falo inglês. A igreja já começou a reunir? Ainda não. Ainda não, viu, meu irmão? Estamos aqui construindo o prédio, teve um problema com a prefeitura, estamos resolvendo, e aí nós estamos sem prédio também, né? Mas tentamos aqui começar, mas os irmãos, na maioria, acharam que era melhor esperar um pouquinho mais aí, então respeitamos isso. Né? E o almoço, Alex? Então, o almoço domingo passado nós íamos ter, mas aconteceu, minha querida, que ia ser aqui em casa, né, no salão de festas e tudo, mas nós ficamos aqui com a gripe muito forte, derrubados, né? E aí tivemos que fazer teste de Covid também, ver se o Eric e tudo, e aí, como seria aqui, nós precisaríamos estar presente por conta do salão, da locação aqui e tudo, né? Aí também conversamos com todos e a maioria dos irmãos preferiram marcar para o próximo mês. E aí a gente deve já usar isso como um meio também para começar a nos reunir.
pessoalmente, né? Mas daí vocês vão se reunir aonde? A gente vai ver, está vendo para ou alugar algum lugar ou conseguir uma escola que possa ceder para a gente se reunir, né? Ah, que bom. Tomara que vocês consigam uma escola. Nós já tentamos num local, mas eles não quiseram, por causa da pandemia também, não quiseram ceder, não. É meio complicado. Porque você tirou a cobra de lado? Não, aí, então... tirei porque parece meio ameaçador, né? Aí eu pensei em colocar um dragão, aí depois eu coloquei umas redes ali para enredar, né? O diabo, ele enreda, ele tem armadilhas, né? Eu queria... Eu falei, por que será que está esse navio pirata aqui agora? São redes de pesca, no sentido que Satanás, ele é especialista em armadilhas, né? E esse verbo enredar é usado também para atribuir Eu queria a primeira aula que eu perdi. Tá, eu vou anotar aqui, Rita, para depois disponibilizar lá, ou você está no grupo também, né, Rita? Estou. Então tá, eu mando para você ali. Bíblia e Pipoca e também um outro grupo. Tá. Também. Tá. Não, é o bate-papo bíblico. Tá. Isso. E também o bate-papo bíblico. Tá bom. Qualquer outra coisa. É do Conhecendo o Inimigo, né? Isso. Tá bom. Já anotei aqui. Tá ok, já estamos aqui, já deu tempinho, então os irmãos que forem chegando... Oi? Já conheço todos. Muito bem, muito bem. Então, antes, a Ana Batista aqui, dá um olá para ela, que Deus te abençoe. Ana, bem-vinda, viu? Fique em paz aí, muito bom. O Igor também está aqui conosco, que Deus abençoe aí. O Isaías, né? Deus te guarde. Isaías. Muito Estou orando bem. por você, Isaías. Isso. Boa noite, irmãos. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, irmã. Estamos orando, sim, com certeza, viu? Porque a Andréia também está conosco, que Deus abençoe você, Andréia. Conhece o Hunter, Alex? Hunter, está complicado o sobrenome. Temos aqui o Hunter, né, também. Olá, Hunter, bem-vindo. O Hunter, ele está hospedado aqui em casa, passando uns dias, e eu estou alimentando ele bem. Domingo? Fala aí, Hunter, você está comendo bem aqui? Alex, aqui, o pregador de domingo passado? É ele mesmo. Isso. Tudo bem? Oi, vou bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala para os irmãos aí, Hunter, se você não está comendo bem aqui em casa, se alimentando bem. Tá ou não tá? Olha, tá difícil eu continuar sendo uma pessoa fina aqui na casa do Alex, viu? É isso aí. Quer dizer, fina no sentido de continuar magro? Ele vai voltar. Ele vai voltar para a família dele com uns quilos a mais. Eu vou deixar vocês aí com a interpretação, né? Alex, bom quando desafio. eu vou a Porto Alegre, esse é o meu problema, Alex, na casa da minha mãe lá. Esse é o meu problema. A casa da mamãe é assim mesmo. É cruel. É cruel. Tenho que voltar aqui para o regime, que a patroa me bota no cabresto aqui para emagrecer. É isso aí. Muito bem, então. Vamos ter uma oração e eu peço que você, por enquanto, desligue o seu microfone, né? E a gente vai direcionar o bate-papo e depois a gente abre para um debate, para uma boa conversa a respeito do tema que nós estamos falando, que é Conhecendo o Inimigo. Em tese, nós estamos vendo que o Novo Testamento, o que Jesus, na verdade, e o Novo Testamento fala a respeito do diabo, a respeito de Satanás, né? A gente não gosta de falar desse assunto, é um assunto muito evitado, né? Principalmente na igreja, mas o Novo Testamento, Jesus nos traz informações a respeito da pessoa dele, das intenções dele, das estratégias dele. E é importante, se a Bíblia traz, é o Novo Testamento, né? Então é algo que a gente precisa considerar, sim.
não é? Então, eu queria pedir para que o nosso irmão Hunter, se ele pode nos dirigir numa oração, Hunter, para que Deus nos mantenha na palavra dele. Sim. Vamos orar. Pai Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por providenciar tantas maneiras de poder compartilhar as nossas vidas, as nossas ideias, as nossas experiências, de poder testemunhar a respeito do seu poder, da sua verdade, de ouvir de irmãos o que o Senhor tem feito na vida deles. E, Pai, tudo isso gira em torno da nossa esperança central, que é estar contigo a partir de hoje e para sempre. Pai, esteja guiando Alex em suas palavras, que nós possamos refletir sobre os perigos que nos arrodeiam, que nós possamos vigiar e nos manter atentos para que não tropeçamos e também podemos ajudar e auxiliar aqueles irmãos e aquelas pessoas que estão cativas nas presas do inimigo, Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua paciência e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu queria começar com uma pergunta, e antes eu vou fazer um pequeno fundamento, mas vá pensando aí, porque gostaria que irmãos e irmãs aqui, participantes, pudessem dar a sua posição com relação à pergunta, tá bom? Nós sabemos que Pedro, por exemplo, diz que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos para o reino da luz, não é? Então, a palavra reino, ela é usada no Novo Testamento tanto para destinar um reino celestial, espiritual, em que Jesus reina sob a ordem, né, e a permissão de Deus, lembrando lá em Mateus 28, quando Jesus disse que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Deus tem toda a autoridade, mas ele decidiu dá-la a Jesus. Está lá em Mateus 28. Então, nós sabemos também que essa palavra reino também é atribuída a um outro reino, um outro domínio, que é chamado de reino das trevas. E também no Novo Testamento, Satanás, o diabo, ele também é chamado de príncipe das trevas, da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Então, neste mundo, não é? Então, o Novo Testamento fala sobre principados e potestades e atribui a Satanás ser príncipe. E ele tem um reino, que é o das trevas, enquanto que Cristo, reino da luz, Jesus não é príncipe no reino dele, Jesus é rei. Então, eu queria fazer algumas indagações com relação a isso. Se você já pensou nisso, né? O que implica, ou no que implica, o que significa, o que nós devemos entender quando a Bíblia usa palavras como príncipe, potestade e reino atribuídos a Satanás. O que nós poderíamos entender? Você pode escolher qualquer uma dessas palavras e falar um pouco sobre elas. Por quê? O que significa? O que Deus quis nos dizer, ou que isso nos remete, quando palavras como esta, reino, príncipe, né, potestades, são dadas a Satanás. O que isso representa para você? O que significa isso? O que Deus quer nos comunicar? Alex. Oi. Eu acho que significa que ele tem autoridade.
Bom ponto, não é? Se a Bíblia, se o Novo Testamento atribui a ele, ele é chamado de, por exemplo, pai da mentira, mas ele é pai, né? Ele é príncipe, é das trevas, mas é reino também. Então, a Bíblia está apontando que há uma certa autoridade, né? Em quem essa autoridade exerce poder é outra história, é outra coisa. Mas eu estou falando da pessoa dele. Então, tá, muito bem. A Bíblia reconhece certa autoridade a ele. Que mais essas palavras remetem para você? O Igor está com a mão levantada, Alex. Isso. Vamos lá, Igor. Então, essas palavras têm uma significância muito grande, né? Uhum. Quando se fala em reino, me traz a memória, me traz a mente aqui uma palavra de organização, certo. Uma gestão, um grupo de pessoas, uma cidade, né? Um amontoado de gente, uma comunidade, no caso de gente não, né? No caso de Satanás, uma hierarquia satânica, né? Um reinado das trevas, uma comunidade de anjos decaídos. Então, na Bíblia fala que todo reino dividido não subsiste. Então, o próprio Satanás, ele estabeleceu aí hierarquias, né? Comandos para governar o mundo das trevas e também para poder organizar quem que vai cuidar da morte, quem vai cuidar da destruição, quem vai cuidar da prostituição, quem vão ser os principados e as potestades e assim sucessivamente. É isso que me traz aqui a lembrança. Muito interessante o que você colocou, porque me fez pensar que a critério do reino de Deus, que é um reino espiritual, mas que ele tem também a participação de seres humanos, não é porque o reino de Deus é espiritual que ele não está na Terra. Jesus trouxe ele para a Terra, né? E parte dele também não são só seres espirituais, também são seres humanos, fazem parte do reino. E se Satanás também tem um reino, esse reino, Paulo diz que esses principados e potestades, eles atuam nas regiões celestiais, né? E como assim regiões celestiais? Talvez seja uma alusão à característica espiritual desse reino, mas será que o reino de Satanás também tem súditos seres humanos nesse reino? Ou são só os espíritos, né, os demônios e tal? Será que também ele tem súditos humanos? E como reinos, será que esses dois reinos eles estão em guerra? Será que eles estão em luta para aumentar os seus territórios? Então, isso vem da palavra reino, né? Nós falamos de reino, príncipe e potestades. Você pode escolher qualquer uma dessas palavras e dizer o que vem à sua mente, qual é o significado que isso pode trazer para você. O que será que Deus, atribuindo essas palavras, quis nos transmitir sobre o inimigo? E o Isaías acabou de dizer que se é um reino, então há uma estrutura, há uma organização, né? Há um governo. E é verdade. Então vamos lá. João Verdun, depois a Ana. Na minha opinião, quando fala ali em Romanos 6:12, a nossa luta não é contra seres humanos, dá um entendimento que essas palavras têm que ser estudadas e, como soldados de Cristo, nós temos que se preparar é uma luta diferente, sabe? É muito mais pior do que a gente está se preocupando com seres humanos, os maus dos seres humanos, né? Porque a preparação é muito mais poderosa quando temos um inimigo que não vê, e a fé para um Deus que a gente não vê tem que ser muito inabalável para que a gente possa resistir no dia mal. Então, é uma coisa que tem que ser bem estudada. Bem estudada. Nós estamos tocando nesses assuntos exatamente para trazer luz a esses conceitos que estão por trás dessas palavras, né? E dessas passagens. Muito bem. Ana? Um príncipe é alguém que deseja
ter um reino. E o que ele quer? Ele quer reinar sobre nós. Satanás quer tirar nós de Deus para ele ser o nosso rei. Tirá-lo foi o que ele quis fazer com Jesus, quando ele quis enganar Jesus, né? Então, eu penso que o que ele quer ser, por isso que acho que Deus designou ele, chamar ele de príncipe, para que a gente tome cuidado, que um príncipe, ele deseja reinar, e acho que é isso que ele quer sobre nós. Acho não, né? Tenho certeza que é isso que ele quer sobre nós. É interessante, Ana, o que você colocou, muito importante, porque é interessante que no reino de Satanás, ele não é rei. Ele nunca se foi atribuído a ele a palavra rei, embora ele tenha um reino, mas ele não tem nem exerce a autoridade de rei. Ele é só chamado de príncipe, não é? E por que será que é isso? Quem seria o rei no reino de Satanás? Ou é um reino que não tem rei? Só tem príncipe. Quais as implicações? Oi, Isaías. Alex. É até um pouco engraçado, né? Um pouco cômico, um príncipe sem reinado, um príncipe sem uma perspectiva de comando. É um pouco até, talvez até frustrante, né? Porque como que, se você pode pegar no contexto nosso hoje no mundo, né? Quantas pessoas fazem piada por causa da Rainha Elizabeth, que ela já está com seus quase 300 anos de vida. 99, se não me engano. Isso. E muitos falando ali, quando é que o príncipe Charles será rei? Quando é que o príncipe William será rei? Parece que nunca, né? Então fica um pouco essa comédia aí nas mídias. Mas voltando para o nosso assunto, eu acredito também que essa organização do príncipe das trevas, de Satanás, ela tem seus adeptos não só como os anjos caídos, né, que é a terça parte dos anjos que Satanás levou com ele, quando ele foi expulso do céu, mas acredito também que tem adeptos da mesma forma que nós, seres humanos, nós somos adeptos de Cristo, somos filhos de Deus através do batismo nas águas, através da confissão pública, né, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu acredito que tem também aqueles que são adeptos ao satanismo, ao mundo do ocultismo, daquilo que são as obras espirituais do mal. Eu posso dar testemunho, por exemplo, de um primo meu, que ele fazia pacto no cemitério com os demônios. Ele, um grupo de pessoas, e infelizmente ele já veio a falecer, e aconteceu coisas assim, que somente o mundo espiritual para explicar, o mundo natural não consegue explicar. Quando ele foi morto, assassinado, não encontraram nenhuma gota de sangue no corpo dele, aonde ele foi morto. Ele caiu dentro de uma vala. Então, assim, da mesma forma que nós, que somos da luz, do reino de Deus, estamos buscando pessoas ou almas, né, para serem alcançadas, da mesma forma, acredito que o reino das trevas tenta fazer a mesma coisa. Logicamente que ele tenta, de certa forma, sem sucesso total, porque ele já é derrotado, ele já foi vencido na cruz, né? Então, esse é o meu ponto de vista nesse momento. Perfeito, obrigado. Outra coisa que você também tocou, que é interessante, né, que remete, é o fato de que a gente, às vezes, atribui que o reino de Satanás, né, do inimigo, ele é um reino que traz essas características espirituais, né, de satanismo, de uma pessoa, de pessoas terem poderes e fazerem magia e tal. Sim, há uma variedade de estratégia de atuação de Satanás muito grande, que passa por horóscopo, passa por misticismo, passa por adivinhação, cartomancia, quiromancia, a necrofilia, né? Búzios e tal, passa pela questão do espiritismo, baixo espiritismo, alto espiritismo, mas passa também pelo mundo religioso, cristão, evangélico.
E a gente não gosta de pensar em Satanás como sendo alguém que está atuando nas igrejas, né? Ou no mundo religioso. Mas ele sempre fez isso, e a gente percebe isso claramente. Depois você pode ler em casa o capítulo 8 do Evangelho de João, e você vai ver nitidamente que, naquele contexto, eu sempre uso esse contexto para mostrar a atuação de Satanás dentro, entre aspas, do povo de Deus, não é? Quando Jesus estava pregando ali na frente do templo, e as pessoas estavam saindo da adoração, pararam ali para ouvir Jesus pregando, provavelmente ali, ou no pórtico de Salomão, ou nas escadarias do templo. E o texto diz lá em João 8 que Jesus, então, e muitas pessoas, muitos dos judeus, creram nele. Né? E aí Jesus, então, começa a falar para estes judeus que estavam saindo do templo, da adoração, e Jesus dirige a palavra para esse grupo de pessoas que creram nele, na pregação dele ali na frente. E quando Jesus começa a falar sobre essas pessoas sendo escravas do pecado, eles começam a se rebelar contra Jesus. Este grupo que no texto diz que creram em Jesus e que estavam saindo do templo e começaram a se defender, dizendo: nós somos descendência de Abraão, não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Deus. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam como Abraão ouviu e obedeceriam, mas vocês não são. E aí eles disseram: nós somos filhos de Deus. Ele disse: olha, se vocês fossem filhos de Deus, vocês não só me ouviriam e guardariam a minha palavra, mas não estariam tentando me matar. O vosso pai é o diabo. Ele é o pai da mentira. E Jesus diz isso claramente. Você já imaginou se nós fôssemos contextualizar esse evento? Vamos imaginar, então, pessoas saindo de uma igreja. E elas se autodenominam filhas de Deus. E aí Jesus está pregando lá fora. E Jesus, então, começa a dizer que veio para libertar essas pessoas do pecado. Elas dizem: do pecado? Nós não precisamos ser livres de nada. E nesse embate todo, Jesus termina dizendo: vocês são filhos do diabo. Eu entendo que essa passagem é muito, muito forte. É fora da casinha, dentro do conceito humano. Porque eu creio que boa parte de nós que estamos nesta sala temos um respeito pelas pessoas que professam o nome de Jesus. Mas é interessante quando a gente vai estudar o Novo Testamento com relação à atuação de Satanás, e nós vamos ver que ele atua também se passando por Jesus, usando o nome de Jesus e levando pessoas a crerem que elas estão a serviço de Deus, mas na verdade estão a serviço de Satanás. Quer um exemplo bem forte sobre isso? Bem, na lei de Deus, o sumo sacerdote seria a pessoa mais importante do ponto de vista da intermediação entre os homens e Deus. Então, o sumo sacerdote, ele era respeitadíssimo pelo povo hebreu, pelos sacerdotes, porque ele tinha uma função determinada por Deus em lei, não é? E ele representava o povo diante de Deus. Pois bem, quando Jesus esteve em carne, aqui, vivo, quem foi usado na sua autoridade para poder atribuir a Jesus de forma fraudulenta um julgamento que culminou na sua morte na cruz? Não foi Caifás, o sumo sacerdote na época de Jesus? Então, veja bem, uma pessoa que atua em nome de Deus, que fala de Deus, que demonstra autoridade a respeito de Deus, não significa que ela é de Deus. Em Mateus capítulo 7,
versículos 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia, muitos me dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, e em teu nome expulsei demônios. E sabe o que Jesus disse que ele ia dizer para estas pessoas que chamavam Jesus de Senhor 2 vezes, Senhor, Senhor, um pleonasmo, né? Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Então, nós não podemos, meus irmãos e irmãs, ser ingênuos, achando que Satanás ele só opera no meio da macumba, no meio do satanismo declarado. Não, isso é uma área de atuação dele. Mas a área que ele tem mais eficiência, depois que o Império Romano caiu, se fundamenta na ideologia seguida, na ideologia da sabotagem. O que é isso? Se eu não posso com eles, eu me uno a eles. E foi o que Satanás fez. Ele passou de perseguidor declarado da igreja, porque quando ele matava um, surgia 3, né? 4, e aí vai. Ele decidiu se unir. E hoje, a maior e mais eficiente estratégia de Satanás não é pregar contra Deus. É usar o nome de Deus. É usar o nome de Cristo. Fazer aquilo que ele fez lá no céu com os anjos, quando ele convenceu terça parte dos anjos de Deus a se rebelar. Jesus disse isso, né, em Mateus 24 e 25, ele disse que muitos viriam em nome, ele disse: muitos virão em meu nome, farão sinais e prodígios nos céus, para que, se possível fora, enganariam até mesmo os eleitos de Deus. Muitos virão em meu nome e dirão até que sou eu, o Cristo. Então, você precisa ficar muito esperto, meu irmão, minha irmã. Satanás pode estar na boca de um pregador, na mente de um pregador do Evangelho. Quando esta pessoa, por exemplo, desvirtua a verdade sutilmente. Se você não conhecer a verdade, você pode, que é a vontade de Deus, eu e você, assim como aqueles judeus saindo do templo, achando que eles eram povo de Deus e filhos de Deus, Jesus disse: vocês são filhos do diabo. A questão aqui, e eu vou depois abrir, a questão aqui não é que uma pessoa que é filho do diabo é porque ela pratica bruxaria ou magia. Isso acontece também, declaradamente. É mais raro, mas acontece muito. Essa declaração, né? Geralmente é por meio dos espíritos, né, que a coisa acontece. Mas assim, é velado. Mas o fato é que quando Jesus diz que para aqueles judeus que eles são filhos do diabo, é o termo comparativo, no sentido da prática. O que eu quero dizer com isso? É assim, ó. Quem é o pai da mentira? Quem é que mente? Satanás. Ora, quando eu minto, eu me faço parceiro com quem? Eu estou replicando a ideologia de quem? Eu estou me unindo à estratégia de quem? Pois bem, então toda vez que uma pessoa, mesmo um cristão, mesmo alguém que segue Jesus, como Judas, por exemplo, ou como Pedro, né? Teve um determinado momento na vida de Jesus, um acontecimento em que o apóstolo Pedro falou para Jesus: o senhor não vai morrer, não. Nós não vamos deixar o senhor morrer. Eu não vou deixar o senhor morrer. Eu vou lutar pelo senhor. Né? Foi repreender Jesus. Aí Jesus disse: arreda Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Agora, quer dizer que Pedro estava possuído por Satanás naquele momento? Não. Quer dizer que, naquele momento, Pedro estava fazendo algo que era uma estratégia de Satanás. Então, ele se comparou, ele se alia, através da sua prática, através do que ele faz, ao que Satanás faz. Entendeu? Então, se eu estou fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, mas é o que Satanás faz, nesse momento, ainda que não possuído, nada de sobrenatural aí, mas eu estou fazendo o que é próprio de quem? Não é de Deus, é de Satanás. Então, nesse sentido, qualquer pessoa pode
ser Satanás no sentido de adversário de Deus. E, às vezes, isso acontece na igreja. Então, quando há divisão na igreja, quem que promove a divisão na igreja? É Deus? Não. Quem que promove a briga, a falta de perdão, a calúnia, a mentira na igreja? É Deus? Não. É Satanás? Até certo ponto, sim. Mas entre Deus e Satanás existe eu e você, o ser humano. E nós somos responsáveis por nossas atitudes. Nós não podemos culpar Satanás. Nós não somos marionete nem na mão de Deus, nem na mão do diabo. Nós temos também inteligência e nós temos também livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer o jogo do inimigo quando estamos contrários à vontade do Senhor. Entendeu essa questão, essa polêmica? Então, como é que Satanás, através do seu principado, das suas potestades e do seu reino, tem a ver com tudo isso? Né? É uma luta, é uma guerra? Como é que você vê isso? E Alex, tem um comentário. Deixa a Gláucia falar ali, depois você. Pode ser, João? Tá, ok, claro. Então, vamos lá. Oi, boa noite, Gláucia. Como saber diferenciar? É através das escrituras, né? Perfeito. De uma irmã da igreja. Ah, Deus falou comigo, eu estou orando por você, preciso te dar essa palavra. Você nunca sabe se foi Deus mesmo que falou ou se foi através do inimigo para você acreditar que foi Deus que falou, que aí você está em pecado. Pois é. É muito complicado, porque a gente conhece a escritura, esse tipo de ação acontece na igreja, é real? Essa semana mesmo, a moça me mandou um recado. Estou orando por você, preciso falar com você, que Deus está mostrando em oração, nós precisamos falar com você. Aí você fala, poxa, conheço, ora, tal, mas será que é Deus mesmo que quer me dar um recado? Quem pode falar sobre Deus na Terra? Muito cuidado com isso. No Novo Testamento, no início da igreja, obrigado, Gláucia, sua importantíssimo o que você está tocando, porque faz parte do métier religioso do mundo evangélico em que nós vivemos. O mundo evangélico, ele desenvolveu e adaptou do baixo espiritismo muitas práticas. Práticas de adivinhação, práticas de amuletagem, como usar sal grosso, fogueira santa, vela, fotografia de pessoas, peças íntimas de pessoa, roupa, sapato, ungir objetos e tal. Estas coisas já aconteciam no misticismo há muito tempo. Inclusive, inclusive no judaísmo antigo, na Cabala e tal. E essa área mística, ou supersticiosa, ela migrou para o mundo evangélico de uma maneira muito forte, né? E quando em algumas igrejas, inclusive, certos cultos são até meio que parecidos com algumas sessões de espiritismo, ou do baixo espiritismo, como até mesmo a Umbanda, porque há incorporações, danças, não é? Várias possessão num culto, não é? Então, e essas práticas, por exemplo, de usar a Bíblia como um livro místico de adivinhação, é muito comum, né? As pessoas abrirem a Bíblia e, onde caiu, começa a interpretar, dizendo que aqui Deus mandou essa mensagem para mim, eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia, caiu no lugar, e aí aquilo é uma mensagem para mim. Isso é uma prática muito, muito comum. Só tem um problema, né? A palavra de Deus, ela nunca foi instruída por Deus em nenhum texto para ser usada dessa forma. Né? A palavra de Deus não é um livro de adivinhação, ela não tem nenhuma instrução de que é esta a maneira que um cristão deve usar a palavra. Pelo contrário, nós temos várias instruções, quer no Velho, quer no Novo Testamento, de como nós devemos usar a palavra de Deus. Salmo 1, feliz o homem que medita na palavra de Deus, não é?
Atos 17, Paulo disse que os de Bereia eram mais nobres porque examinavam as escrituras. Jesus disse, conhecereis a verdade, o verbo conhecer aí, esquadrinhar a verdade, examinar. Então, são vários os textos que a palavra usa para si mesma sobre como o discípulo deve se coordenar nela. E em nenhum momento a Bíblia ela é usada como um livro de adivinhação ou de sorte. Essas práticas não são as práticas que existem no cristianismo. Isso é moderno. Isso começa em final do século XIX para o século XX, com o florescimento do mundo chamado pentecostal, né? Da teologia pentecostal. E aí isso foi se disseminando. Então, isso tem como você até estudar na história como isso aconteceu. E outras práticas também, não é? Eu já soube de vários procedimentos em que, recentemente, inclusive, né, por testemunho de uma irmã nossa, que a filha estava internada, que pessoas se dizendo portadoras da palavra, profetizando coisas absurdas, né, que iriam acontecer, e essa irmã, sabiamente, entregando nas mãos de Deus e dizendo que só ele tem o poder e sabe o que faz. E não aconteceu nada daquilo que essas pessoas ou duas pessoas profetizaram que ia acontecer. Então, muito obrigado. Seu comentário merece esse adendo aí. Que bom, viu? João. E Alec, eu que agradeço. Lá no Mateus, João 8:43, Jesus fala, né? Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E logo ele sentencia, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, né? Aí o comentário diz assim, ó, pai de vocês. O diabo agora se declara com toda franqueza o relacionamento que os judeus tinham com Deus. Jesus exclui claramente a ideia paternidade universal de Deus. Revela a disposição resoluta da vontade. O problema deles era basicamente espiritual, não intelectual. Exato. Inclinado a Satanás. Tinha intenções assassinas e as acabaram pondo em prática. Verdade, a lei a Satanás e aos que pertencem a ele. E hoje continua a mesma coisa, né? Então, nós, a igreja, nós ou damos bons frutos para a vida eterna, ou, né, ou a gente dá frutos, né, da morte, que é, né, treva. Deus não é pai de todo mundo, não. Deus só é pai daqueles que ele adotou e que passaram pelo processo de nascer de novo. Agora, até mesmo Satanás é criatura de Deus. Então, todos somos criação de Deus. Mas para alguém ser filho de Deus, João capítulo 1, somente por meio de Jesus Cristo, e João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos ali, né, é preciso nascer de novo da água e do Espírito, né, para se tornar um filho de Deus. Então, é correto isso, né? Deus não é pai de todo mundo, não. Né? Para ser filho de Deus, existe um processo que inclui a pessoa de Jesus. Né? Há uma diferenciação aí, ok? Mas também não quer dizer que o diabo é pai de todo mundo, tá? Então, existem pessoas que são, por exemplo, como Cornélio. Cornélio, antes de se batizar, ele recebe um nome muito interessante de Deus, um título, né? Ele é reconhecido como temente a Deus. Né? Então, e é lógico que foi providenciado que ele se tornasse filho, mas ele era um homem diferente. Aquele centurião, né? Que Jesus disse, nunca vi fé assim em Israel. Era um centurião, ele não era nem cristão e nem judeu, mas era um homem de fé. Então, existem muitas pessoas no mundo que elas não estão sob domínio de Satanás, mas ainda também não são filhas de Deus, mas elas estão dentro de um campo em que estão mais próximas do Senhor, né? Como o próprio Nicodemos, Jesus disse para ele isso, né? Ele está próximo, né, do reino aí. Então, olha que interessante, né? Essas observações. Mas alguém tem alguma observação sobre
essa questão reino, principado, príncipe. Valdivino, boa noite a todos. Oi, Valdivino, boa noite. Ele é principado e protestado e príncipe, né? Mas ele o poder dele é por causa da existência dele, que ele é do princípio, né? Sim. Mas o inferno foi feito somente para ele, para homem nenhum foi feito, né? Uhum. Então, nós temos que se cuidar e quando vir maus pensamentos nas orações, o mau pensamento vai embora e orar e ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Sem dúvida. Aí a obra dele não vai nos afetar. Eu espero que não. Apesar que ele está em guerra, né? São dois reinos. Então, o objetivo do reino de Deus é o mesmo do objetivo do reino de Satanás. O nosso reino, que é o de Deus, tem um rei, que é Jesus, ok? E quem são os príncipes e princesas? Né? Eu entendo que somos nós. Por quê? Porque nós somos irmãos do rei, né? Somos irmãos e filhos do mesmo pai, se nascemos de novo. Então, nós também temos poder grande em nós. O Espírito Santo habita em nós. Os anjos estão a nosso serviço. Nós temos acesso direto a Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos dá armas espirituais para lutar contra este reino, que é o reino das trevas, inimigo. Mas nós não podemos ser tímidos ou ignorar o fato de que o reino de Deus quer é tirar do reino das trevas pessoas. E o que o reino das trevas quer é não só manter os seus lá, mas tirar do reino dos céus pessoas. Não é? Esta batalha espiritual tem como objetivo, aqui, nesse campo de batalha, eu e você, e as pessoas. Né? Nós somos o alvo. Só que é uma guerra espiritual. Não é? Por isso que a questão é que a luta não é contra carne e sangue. Por que não é? Porque as pessoas elas são enganadas e ludibriadas. E aí cabe a nós revelar a essas pessoas todos esses conceitos para que elas possam, tomando consciência, então, sair do reino das trevas, como foi comigo e com você, e passar para o maravilhoso reino da luz. E a maior arma que nós temos, ela é conduzida pelo Espírito Santo e chama-se, pode pôr o seu nome aí, tá? Você talvez pensasse, é a Bíblia, né? Pois é. A Bíblia é a espada. Mas quem está empunhando a espada? Uma espada, por si só, não tem valor nenhum numa guerra, se ela estiver no chão, se ela estiver no paiol, se ela estiver guardada. Ela é uma arma de ataque e de defesa, mas tem que ter a pessoa que a maneja bem. Então, como a Gláucia colocou, o quanto mais você conhecer a palavra de Cristo, o quanto mais você estiver disposto a atacar, que é pregar, falar, naturalmente com as pessoas, falar a respeito de Cristo. Por que uma congregação não cresce? Pode ter certeza. Passa um questionário lá e pergunta para os membros colocar sinceramente lá. Faz uma perguntinha só. Você falou de Jesus esta semana para quantas pessoas? Então, você vai se surpreender com a resposta. Porque se nós falarmos só de Cristo, né, nós temos uma grande probabilidade de que pessoas vão ouvir. Né? O Senhor, ele cuida dessa área. Né? O ponto é... sair da área de conforto, né? Exatamente. Então, veja, dois reinos em guerra, disputando pessoas. E aqui nós somos, todos nós, príncipes, e temos todas as condições. E aí nós vamos colocar em prova todas essas armas e recursos, né, que o nosso rei nos dá. Entendeu? Eu vou compartilhar aqui uma tela.
Alex, Oi. a Ana Batista ali faz tempo que ela está ali. Pode falar, obrigado. Pode falar, então. A Maria Helena estava primeiro. Então, Maria Helena, depois a Ana. Maria Helena, depois a Ana. Depois a Obrigado, Ana meus Batista. irmãos. Eu já baixei a minha. Oi, Maria Helena, pode falar. O router estava com ele aberto. Eu já baixei a minha mão, Alex, porque você falou exatamente o que eu ia falar, que existe o reino da luz e o reino das trevas. Então, é a esse reino que se refere é o reino de Deus e o reino de Satanás. Então, ou você está na luz ou você não está na luz. Né? Isso. Você está sujeito a um dos dois, não tem meio termo aí. E o reino de Satanás não tem rei, só príncipe. Por quê? Porque quem reina em tudo e sobre todos é Deus. E ele passou o reinado para Cristo. E Satanás, ele é príncipe porque ele tem uma certa autoridade, ele foi criado no céu, e ele se rebelou, e o reino, todo o reino que é celestial, que é espiritual, não é um território físico, geográfico. São pessoas ou seres espirituais. O reino de Deus, ele está dentro de nós e ele está dentro dos anjos, dos querubins, serafins, todos os seres espirituais que obedecem a Deus. Este é o reino de Deus. Assim como o reino de Satanás, que por isso ele é príncipe, porque ele se rebelou do reino de Deus, então ele não tem um reinado, mas ele tem uma tentativa, né, de reinado no sentido de se tornar rei, mas não vai conseguir isso nunca, a gente já sabe. São seres que ele convenceu, a princípio, nos céus, anjos, e também arrebanhando súditos na terra. Não só aqueles que declaradamente se dizem satanistas, mas aqueles que se rebelam contra Deus, vivendo suas vidas, tendo como práticas aquelas que se assemelham às práticas de Satanás. Né? Muito bem colocado aí por você. Ana Batista. Eu gostaria mesmo de uma orientação. Eu tento falar da palavra com o neto que eu crio, 23 anos, né? E eu tenho um filho, que ele não mora comigo, mas está sempre me visitando. Esse aqui, ele diz muitas coisas que me entristecem, né? Eu tento falar da palavra para ele, pro meu neto, aí ele diz assim, o menino tem 23 anos agora, mãe. Quando a senhora veio conhecer, quando a senhora foi conhecer, não, quando a senhora foi crente, já tinha mais de 50 anos. Ele tem muitas coisas que me entristecem. E nele já chegou a dizer, lembra meu passado, né? Uhum. Senhora, a gente só quer ser as santas, essas coisas. Sim. Aí eu fico pensando, eu posso pensar assim, que ele é usado pelo diabo, que o diabo faz com que ele faça essas coisas para me entristecer? É uma pergunta, é isso que eu quero entender. Muito bem, entendi sua pergunta. Alguém gostaria de ajudar a responder? Oi, Hunter. Oi, Ana Batista. Voltando à passagem que Alex estava falando com os judeus, né, você vê que o que determina quem é o seu pai espiritual é qual vontade você está querendo fazer, né? Se você quer fazer a vontade de Deus, então seu pai é Deus. Se você quer fazer a vontade de Satanás, seu pai é ele. Então, as pessoas que não estão à procura de fazer a vontade de Deus, o que nós sabemos sobre como Satanás vai usar elas? Elas vão ser usadas para desencorajar, para destruir, para confundir, para machucar, como distrações. Então, as coisas que ele fala não são necessariamente dirigidas para você, é uma característica da maneira como a pessoa vai atuar. Então, ela vai falar coisas que não são edificantes, que não são fortalecedoras, tanto para você como qualquer outra pessoa que ela encontrar. Então, é uma atitude da pessoa que não está preocupado em produzir frutos do Espírito, que são amor,
compaixão, paciência, longanimidade. Então, eles estão buscando outras coisas. Então, esses ataques ou comentários para você, você vai sentir mais porque você está mais próximo dessa pessoa. Mas, na verdade, poderiam estar vindo de qualquer pessoa que não está buscando fazer a vontade de Deus. Muito obrigado, Hunter. Hunter, eu ia falar a mesma coisa. Porque aqui, ó, no Gálatas 5, vamos começar pelo 15. Vou ser bem rápida. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem mutuamente. Aí, daí no 16, por isso digo, vivam em espírito e de modo que nenhum satisfaça o desejo da carne. Aí aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas o meu está escrito Ana. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, amabilidade, bondade e fidelidade. Aí está no 23 de novo. Ana, mansidão e domínio próprio. Quer dizer, eu sou dona do que eu falo e do que eu faço. E era uma coisa que eu não tinha, mansidão e domínio próprio. E um dia eu pensei, numa pregação, eu lembrei, eu vivo por Satanás e não pelas coisas que Deus quer, se eu não aprender a mansidão e o domínio próprio. Eu ia falar isso, ó, minha Bíblia estava aberta no que você falou. Então, eu concluo que sai de mim. Sai de mim. Eu tenho que me dominar para não dar lugar para ele atuar em mim. É o que você falou. Desculpa, Igor, eu sei que você está com a mão para cima, mas eu já dei uma aula, Ana, para não cristãos, explicando que era do interesse deles que seus colegas de trabalho se tornassem cristãos, porque iam ser pessoas mais agradáveis. Então, se eles próprios não... Eita. Deu uma travadinha aí no Hunter. Travou. Então, deixa eu assumir um pouco enquanto o Hunter não volta aqui, que deu uma travada nele, né? Ana, é preciso ter um pouco de cautela com relação à sua afirmação para entender bem o que o Hunter colocou, ok? Veja bem. Paulinho. Eu também. Tudo certo. O Alex que caiu. Só ele, só foi os dois. Joia. Estou ouvindo o Sérgio também. Eu também. O Alex está entrando novamente. Todo mundo também. Trainer predileto. Oi? Fala, meu personal trainer predileto. Se você me deixa cheio. Ei, Paulo, tem que ver se eu tenho essa coragem de chegar na tua frente e dizer isso, né? A gente começar as aulinhas, né? Eu vou começar a mandar exercícios para você fazer em casa aí, Sérgio. Viu, Ana? Esse comentário seu foi muito bom, que nós temos que ter o domínio próprio, né? Lá em Pedro também fala, né? Alex, você está mudo, Alex. Agora sim. Sérgio, eu coloquei você aí como co-anfitrião, só se cair aí fica tranquilo, tá? Para segurar. Mas deixe-me... Houve um abalo na força aqui, mas já voltou. A Ana está aqui? Ana? Tá bom. A outra, a Ana, que a gente estava conversando. A Ana Beatriz? Tá ali. Tá ali. Então, Ana, tem que tomar um pouco de cautela da maneira como a gente entende isso que você está perguntando, associado ao que o Hunter também acabou de colocar e o que a Ana colocou, tá certo? E se a gente não pontuar alguns detalhes que são muito importantes, nós vamos entender que mesmo nós cristãos estamos nas mãos de Satanás, né? Porque nós pecamos, eu peco todo dia, né? Isso não quer dizer que eu sou instrumento de Satanás. Há alguns conceitos a ser considerado aí, tá certo? Então, veja só, o conceito nós não estamos tratando aqui de possessão demoníaca, nós não estamos tratando aqui de uma pessoa possuída por um espírito, um demônio, não é isso. O que nós estamos falando aqui é que nós, como seres humanos, temos dado por Deus o direito de escolha, de decisão,
sobre o que fazer e como conduzir a nossa vida. A maneira como nós decidimos nos conduzir, ela, que é o que o Hunter disse, ela pode nos destinar a sermos pessoas que buscam ou estão mais inclinadas para Deus e até ser filho dele, ou mais inclinadas para o lado de eu ser o dono da minha vida e, consequentemente, estar mais próximo daquilo que é a maneira como Satanás atua e até ser possuído. Entendeu aonde isso vai? Começa desde nossas escolhas e comportamentos e pode chegar até uma questão mais séria, do ponto de vista de influência espiritual direta numa pessoa, tanto para Deus quanto para o inimigo de Deus. Então, em que nível cada pessoa está? Depende. Então, nesse quesito, quando, por exemplo, você sofre essas acusações e te deixa triste, que te machuca, é óbvio que isso não é o jogo de Deus. Isso não é atribuído a Deus. E, então, quem é que faz isso? Quem faz isso no âmbito espiritual é Satanás. Isso quer dizer que quando qualquer pessoa age como Satanás agiria, ela se está fazendo par com ele. Não quer dizer que ela é possuída por ele, quer dizer que a conduta dessa pessoa é uma conduta que imita a conduta de Satanás, não respeitando Deus, não respeitando uma pessoa que tem uma vida assim. Agora, existem pessoas que não são cristãs, não são batizadas nem nada, mas elas têm respeito. Talvez você tenha um outro neto que ele não é cristão, mas ele respeita você e não fala nada como pessoa, como avó e assim por diante, ok? Então, essas são escolhas humanas de lidar. Agora, qual a diferença de nós cristãos que pecamos para uma pessoa que não é nascida de novo em Cristo e também peca? Um pecador remido e um pecador sem ser remido. Qual é a diferença? Bem, é que a gente reconhece que pecou e pede perdão, né? Ok, está dentro, faz parte, sem dúvida nenhuma, isso faz parte do processo. Mas o ponto... Nós não anulamos pecado, né? Então, tá certo, mas o ponto ainda não é nós aqui. O ponto não é nós. O ponto é a quem nós pertencemos. Quem que decidiu isso? Foi você ou foi Deus? Quem que decidiu que no plano de salvação dele, ele não vai levar em conta a nossa luta contra o pecado quando nós pecamos? Quem foi que nos deu as ferramentas de perdão, arrependimento, oração? Quem foi que disse lá em João, 1 João capítulo 1, e que colocou a gente no nosso lugar, né? João diz lá, aquele que disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Por que isso? Porque Deus já sabe, ninguém está enganando Deus. Então não é você, sabe? Não sou eu. É Deus quem decidiu nos acolher, nos aceitar, nos tornar filhos, sabendo da nossa contaminação, e Ele está disposto sempre a nos perdoar quando houver genuíno arrependimento, coração quebrantado. O que Deus quer em nós é o compromisso com a verdade em amor, e a nossa permanência, apesar do pecado, em obedecê-lo. Porque vencer o pecado, eu lamento, meu irmão, você nem eu vamos conseguir. A gente só consegue por causa de Jesus. Sem ele, não existe vitória. Agora, nós estamos no reino de Deus. E como é Deus que reina, ele decidiu te aceitar assim. Ele sabe que a Ana luta contra certas coisas, como eu e você lutamos. Isso nos pega Deus de surpresa, mas ainda assim ele nos reme, nos perdoa, nos ama e nos aceita. Por quê? Porque nós decidimos, quando, diante da palavra dele, lutar para obedecê-lo. E estamos nessa jornada. É isso que vai fazer a diferença. Um pecador não remido, ele também peca, mas a disposição de vida dele não é uma disposição em obedecer a Deus, em amar a Deus, em lutar para fazer a vontade de Deus. É viver do jeito que ele quer, do jeito que ele acha. E isso faz a diferença, porque pecado por pecado, todo mundo nessa sala aqui peca, você sabe disso, não é? Agora, nós não somos melhores que as pessoas do mundo, mas Deus
é que nos faz ser pessoas melhores. Não porque nós somos e merecemos, mas por conta dele. Então, isso é uma decisão dele. Você e eu não podemos fazer nada para ser salvo. Nada. O que a gente pode fazer é lutar para se manter salvo, que é diferente. Entendeu? Se manter, porque a salvação é nos dada, de graça. Mas a responsabilidade de mantê-la é nossa. De nos manter assim. Ok? Mas fica tranquila, porque, assim, infelizmente, tranquila que eu digo para você, Ana, é assim, com certeza não é só você que sofre isso, não. Muitos de nós aqui sofremos de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, entendeu? Essa perseguição, ela é natural. Jesus disse isso, se fazem isso em lenho novo, imagina o que não farão em lenho seco, né? Ele disse, olha, vocês vão ser perseguidos e tal. Então, isso faz parte do processo, mas deixa a gente muito triste. Eu concordo com você. Tá? Mas fique firme aí, minha irmã. Enquanto essas coisas estiverem acontecendo, é um sinal de que você está firme. Se você não tivesse, aí já teria chutado o balde mesmo. Mas enquanto a gente está sendo perseguido, é um bom sinal. Desculpa ter falado tanto, mas fale. Só para reiterar aí, ó, assim como nós amamos a palavra e entendemos, né, que ela nos salve, é a palavra genuína que sai da nossa boca, assim nós temos que lembrar também que nós vemos de lugares que nós permitimos ser enganados, né? Também. E um dia nós estávamos numa sala de aula, eu tinha um casal de convidado e justamente naquele dia tinha um questionamento sobre se Deus estava no espiritismo lá. Aí a irmã afirmou, né? Bem que eu entendia que Deus não estava lá, e justamente essa pessoa tinha tendência de espiritismo, né? Uhum. Então, é isso que tu falou aí, como é importante a gente, né, amar essas pessoas que estão se permitindo, como nós antes éramos assim, e tentar evitar, assim, qualquer insinuações de que ela, sabe, está sendo dominada pelo demônio, está sendo dominada por igrejas, né, que levam ao inferno. É muito importante nós, sabe, aprender a dominar esses assuntos, sabe, e respeitar esse amor que ela está vivendo hoje, assim como nós defendíamos lá as denominações. Né? Então, é muito importante isso aí. São essas pessoas que precisam do amor de Deus na vida delas e, consequentemente, do nosso. Tá certo? Igor, Isaías lá, Igor. Tem uma passagem na Bíblia que eu sou um pouco triste, talvez até indignado com o sentido dela, não com a palavra de Deus, gente. Não me entendam mal, tá? Lucas 16, versículo 8, fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Sim. Algumas outras traduções falam que são mais astutos os filhos desse mundo ou os filhos do maligno, né? Sim. Então, isso me incomoda muito porque é um confronto, porque, infelizmente, em muitas situações se torna verdade isso. Claro. Suponhamos aí, nós falamos alguns minutos atrás sobre aqueles que são do reino das trevas. Eles estão fazendo o trabalho deles. Né? Seja de qualquer forma, ou de qualquer esfera, eles estão fazendo o trabalho deles. Sejam dentro das igrejas, sejam dentro das religiões diversas que tem, sejam nos ocultismos, na cabala, seja até mesmo fora da religião, ou mesmo no mundo natural e fora mesmo. Né? Eles são hábeis, porque eles trabalham arduamente. Eles trabalham dioturnamente para fazer o mal, para destruir as coisas da luz, para tentar levar as pessoas da luz para as trevas. Quando eu olho para nós, cristãos, quando eu olho para nós como igreja, às vezes eu me sinto envergonhado. Isso. Eu me sinto envergonhado. Por quê? Será que eu estou trabalhando para o reino de Deus na mesma medida, ou menos, ou mais, do que os filhos das trevas estão trabalhando para o reino das trevas? Pois é. Eu estou um pouco indignado com essa palavra. Eu gostaria de frisar isso aqui, porque é algo para a gente meditar, para a gente lembrar, poxa, Deus fez tanta coisa por nós, poderíamos tentar retribuir com gratidão no coração, fazendo algo pelo reino dele, não que ele precise, né? Mas
uma questão de retribuição, de gratidão, né? Trabalhar um pouco mais arduamente para o reino de Perfeito, Deus. muito bem. Mateus capítulo 7, eu já citei aqui, versículo 21, Jesus vai dizer exatamente isso, que aquele que, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, se alguém quer entrar, então, Jesus dá a chave, fazer a vontade do Pai. Então, parafraseando isso, esse conceito, né, Jesus, quando estava com os discípulos lá no texto de João 4, a mulher samaritana, Jesus, num determinado momento, falou para os discípulos que a comida, e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Né? Então, Jesus, ele disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, no Sermão do Monte. Então, para Jesus, fazer a vontade de Deus é na necessidade, é a vida dele, é a comida, é a bebida dele, é algo de necessidade física, é necessário para ele. Ele veio fazer isso, de vontade própria, ele veio fazer a vontade do Pai. Dentre a vontade do Pai, que se revela de várias formas na vida de uma pessoa, qual é a maior vontade de Deus? Revelada na pessoa de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui de principal para a humanidade? Começa com sal. Salvação? Perfeitamente. Começa com sal, termina com são. E tem vá no meio. Salvação. Exatamente. Então, se a vontade maior do Pai é salvar o perdido, e foi por isso que Jesus veio, e aí ele vai usar várias maneiras, o propósito é esse, e ele vai usar várias maneiras. Uma delas é pregar o evangelho, a palavra, e tal, assim por diante, né? Viver a palavra e tal. Então, qual deve ser a maior vontade de um discípulo? Se ele é discípulo? Salvação. De quem? Não é? Qual é a maior demonstração de amor que você, marido, que você, esposa, pode ter para sua esposa? Qual a maior demonstração de amor que vale a pena você investir pesado? Não é? Salvação da pessoa amada. Exatamente, para o seu filho. Agora, veja como nós somos, às vezes, ludibriados, nós mesmos. Nós somos capazes de arrumar 2, 3 trabalhos para ganhar mais dinheiro, para poder pagar a escola melhor, para dar o melhor para os nossos filhos. Então, isso significa uma rotina de horas diárias, de trabalho diário, de desgaste físico, desgaste emocional. Você que é pai e mãe, e que é um bom pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Quanto você empreende dos seus recursos espirituais, financeiros e físicos para promover o melhor para o seu filho. Mas cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo tudo isso para promover uma melhora de conceito acadêmico, de conceito de sucesso, de uma boa profissão, e não temos o mesmo ou maior empenho para dar para estas pessoas a maior e melhor coisa que nós podemos dar para ela, que é a salvação. Entende? Então, isso que o Igor falou é algo muito importante. Nós não devemos nos preocupar com quantas pessoas eu tenho que evangelizar. Você deve ser uma pessoa que vive essa palavra. E quem o Senhor mandar, que seja. Então, não é assim, eu vou fazer uma agenda para dar 10 estudos na semana. Esqueça isso. É muito melhor você ser uma pessoa que está sempre apta, sempre pronta para poder falar de Jesus e aproveitar as oportunidades do que ficar, às vezes, com certos metas, né? Que podem até frustrar você. Agora, um grande problema, que hoje eu estava conversando com o Hunter, né, como ele está aqui em casa, nós estávamos falando como é fácil a gente focar na coisa errada. Não é? Nós estávamos falando, por exemplo, que muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas mais com o meio, com a coisa em si, do que com a maneira ou os meios que ela tem para poder alcançar essas coisas.
Então, assim, a gente tem culto todo domingo. Então, o culto em si, ele passa a ser o propósito, a coisa, não é? Mas a gente não pensa muito nas atividades ou naquilo que está implícito como meio para se cultuar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Referente, por exemplo, ao culto. A maioria dos irmãos, eles chegam lá, né? Se sentam e participam do culto, não é? Mas existe uma série de coisas antes que está acontecendo, que tem que acontecer, de preparo para execução, que envolve muitas pessoas para que aquilo aconteça. E muitas vezes nós estamos mais desfrutando o que acontece do que procurando ser úteis ou ver o que é que eu preciso fazer ou ajudar para que aquilo aconteça. Está entendendo? É como, por exemplo, uma igreja fazer uma EBF. A gente estava até falando, né, Hunter, sobre isso. Então, uma escola bíblica de férias. Então, chega lá em janeiro, a igreja se preparou 2, 3 meses antes, treinou teatrinho, comprou material, reservou a rua para fechar a rua para fazer e tal. E aí acontece a EBF. E aí o que acontece? Terminou a EBF, os irmãos estão lá felizes. Que bom, né? Fizemos a EBF. A EBF é o propósito, fazer a EBF. Mas quanto tempo as pessoas vão dedicar para pensar nos resultados da EBF? O que eles vão fazer? Vou dar um exemplo. Vieram várias crianças do bairro, da igreja, para a EBF. Qual é o plano que a igreja tem agora para recontactar essas crianças, para chegar até as famílias? O que vai ser feito? Não é? Então, a EBF é o programa, a EBF é o evento. Todo mundo se prepara para aquele evento. Todo mundo trabalha e tudo, mas trabalha para quê? Qual é o objetivo? O que nós vamos fazer depois? Nós vamos trabalhar com os resultados como? As pessoas não pensam isso. E isto é a falta de sagacidade, é a falta de esperteza. Quando Satanás estimula uma criança a beber, a fumar, a usar droga, ou a ir a uma balada, sabe o que ele está fazendo? Ele não está investindo a curto prazo. Ele está investindo a longo prazo. Ele vai planejar o que vai vir depois, porque o que interessa é que essa pessoa, essa criança, se vicie, goste, tenha prazer naquilo e queira repetir aquilo e fazer aquilo e viver aquilo várias vezes. E ele está ganhando terreno porque você vê no mundo inteiro o que acontece com os jovens aí no mundo inteiro. Agora, nós às vezes fazemos um acampamento de jovens, nós fazemos uma reunião de casais e focamos a reunião de casais. Na reunião teve 10 visitantes, que sucesso, ótimo, tivemos uma excelente reunião. E aí, no dia seguinte, a notícia é essa, que reunião gostosa que nós tivemos, foi tão bom. Espera aí, é isso? É a reunião pela reunião? E essas pessoas que vieram na reunião, qual é o plano? O que vai acontecer? Vai visitar, vai conversar, vai se aproximar, vai na casa dele? Teve o que durante a reunião para que você pudesse fazer valer a pena aquela reunião? Então, a gente muitas vezes não pensa nisso. A gente não é esperto como Satanás é, nesse sentido. Entendeu o ponto? Hunter, quer comentar alguma coisa sobre isso? Estava pensando aqui, Alex, que eu lembro de um comentário que uma pessoa fez e foi, né, sarcástico, né? Imagine como o ministério do Paulo teria sido ainda mais bem-sucedido se na época dele tivesse retiros e acampamentos para ele participar. E o ponto era que hoje nós temos uma situação onde podemos nos congregar, onde podemos passar tempo juntos, sem perseguição, sem arriscar a vida,
onde nós podemos criar situações e momentos super importantes, empolgantes, motivadores, e assim que elas terminam, o que né, o que acontece depois. E às vezes nós aproveitamos bem essa empolgação, esse momento, e essa inspiração, e às vezes ficamos guardando só como lembrança, né? Então, de novo, só destacando que sempre no que nós vamos fazer tem um propósito de como isso vai traduzir em serviço e glória para Deus. E isso é uma coisa depois da outra. Uma oportunidade sempre abre outras. E nós temos que estar atentos a isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Alex, eu já escutei. Alex, Eu tem escutei uma senhora. Oi, Ana, só um minutinho, Ana. Andréia Bernardo quer falar. Andréia? Eu já escutei pregador. Tá. Pode falar, Ana, depois Andréia. Espera um pouquinho que eu quero falar. Eu já escutei pregador, tá? Falar, e isso que você está falando, e lá naquela passagem que Jesus que fala, não foi Jesus, Apolo plantou, Jesus, mas que quem vai trazer é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Falou desse jeito, que ele não vai ficar se preocupando em ir atrás, porque quem vai trazer, eu achei errado ele falar isso, mas eu já vi pregador falando isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Não entendi. Repete, por favor. Eu entendi, Ana. E Deus vai levantar pessoas. O ponto é ok, então isso vai ser isso que ele não precisa se preocupar um trabalho em equipe, entendeu? Isso vai ser um trabalho em equipe. Alguém vai ter a oportunidade de fazer o serviço, né? Pode ser você convocado, pode ser outra pessoa, mas o que a gente não quer fazer é não fazer o serviço, né? É não fazer o serviço. E se você dos exemplos, principalmente do pessoal do Velho Testamento, assim, nenhum deles se sentia preparado para o serviço que foi chamado, mas acontece que eu estou chamando você. Então, se você vê a oportunidade e você está sem essa oportunidade, você entra com tudo e você pede que Deus te abençoe. Agora, eu espero que no sentido que foi apresentado, assim, eu não consigo levar o barco sozinho, mas sim vai ter pessoas que vai ter o seu papel e vão ser chamados para atuar de formas diferentes em momentos diferentes. A gente não quer desperdiçar a semente lançada, né? Sim. O que tudo isso tem a ver... O que tudo isso tem a ver com Satanás? Tem tudo a ver. A semente... Ok. Andréia, você quer falar, Andréia? Boa noite, irmãos. Desculpa, foi tocado aqui sem querer. Tá bom, então. Tá bom, obrigada. Nós estamos para terminar, faltam só 5 minutinhos. Eu queria aproveitar só para mostrar aqui esse conceito aqui da passagem, né? Aqui. Então, a questão aqui que nós vamos tratar na quarta que vem, mas eu queria só fazer essa abertura de introdução, porque o bate-papo hoje foi muito rico para mim, foi muito interessante, e é batendo um papo mesmo, né, que a gente está fazendo isso aqui, de forma bem informal. Então, é a estratégia base do inimigo, né? Então, se ele tem um reino, se ele tem certa autoridade, e a Bíblia reconhece isso, chamando ele de príncipe, dizendo que há um reino, que há uma batalha, uma guerra, e que há principados, né? E quais são algumas estratégias que o inimigo usa, que o Novo Testamento aponta, não é? Que a Bíblia aponta. Então, aqui em 2 Coríntios 11, por exemplo, eu só vou pincelar, na questão agora não é tratar direto, é só fazer uma introdução.
diz que os ministros, então existe uma hierarquia mesmo, existe uma militância e existe um propósito, né? O propósito é de fazer de tudo para enganar, para ludibriar as pessoas. Inclusive, se for necessário se apresentar como um anjo de luz, como Cristo, ou em nome de Cristo, ele vai usar essa estratégia para ludibriar, para enganar pessoas, né? Jesus também falou sobre isso. Então, nós vamos depois tratar melhor de como isso pode acontecer. Como que Satanás usa a estratégia de se transformar em anjo de luz no sentido de representante de Deus, né? A gente até já deu uma dica aqui, como ele usou, por exemplo, Judas, como ele usou Caifás, como ele usou o povo judeu, né? Então, não é porque eles se diziam de Deus que eles eram. Então, nós vamos tomar muito cuidado quando alguém se apresenta como representante de Deus, e isso por orientação do próprio Jesus, lá mesmo em Mateus 7, né? Ele disse, cuidado com um falso profeta, porque ele se apresenta como ovelha. Ele é um lobo disfarçado de ovelha. Mateus 24 e 24, né? O próprio Jesus, então, está dizendo que surgirão falsos cristos. Assim como Jesus, em João capítulo 4, disse que ele é a videira verdadeira, indicando que haveria videiras falsas, nós também precisamos entender que existem falsas pessoas que se apresentam como profeta ou como Cristos, inclusive operando grandes sinais e prodígios. Mas qual é o objetivo? É o mesmo, é enganar. Então, nós precisamos estar espertos e saber lidar e reconhecer esse tipo de plano, né, do inimigo. 2 Coríntios 2,11, né, diz lá para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui é um texto em que Paulo está falando sobre uma pessoa que se arrependeu de um pecado e a igreja estava ainda impondo peso a essa pessoa. E aí Paulo diz para que essa pessoa não fique demasiadamente triste e esmoreça, tratem ela com amor, acolham essa pessoa. Então, mesmo quando nós estamos aplicando a correção de Deus na casa de Deus, precisamos tomar cuidado em como isso é feito, porque nós podemos fazer o jogo de Satanás na vida de algumas pessoas, quando lidamos com os pecados delas na igreja, entendeu? E muitos irmãos e irmãs, por não saberem tratar o pecado na igreja, porque pessoas pecam na igreja, né? Assim, pecados que podem se tornar até públicos, essas pessoas, então, podem estar fazendo o jogo de Satanás, não é? E muitos irmãos ou irmãs, às vezes, saem da comunhão da igreja porque elas não foram conduzidas ou acolhidas com seriedade, mas também com um amor devido, e essas pessoas ficaram estigmatizadas, né? Ficaram marcadas ali, ok? Aqui tem o caso, por exemplo, de Elimas, o mágico na ilha de Pafos, né? Como estratégia, e aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão que a Ana Batista levantou, que Satanás ele age por meio de pessoas também. Ou seja, o propósito dele é revelado nas ações e atitudes que algumas pessoas têm. Aí nós vamos ver o exemplo de Elimas, o mágico, não é? E aí, ainda mostrando isso, olha lá, João 13:2, né? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Como que Satanás colocou isso no coração de Judas? Então, Judas, aqui, foi usado por Satanás para um propósito que seria de destruir Jesus, né? Então, será que às vezes nós podemos também sofrer um ataque de Satanás no sentido de nos tornarmos pessoas que, por meio da fofoca, por meio da maledicência, por meio do olhar duro, por meio de não perdoar, fazermos esse jogo aqui? Alguém tão próximo a Jesus, né, fazer isso? Será que numa congregação isso pode acontecer também? Pode. E isso tudo é estratégia do inimigo. E como é que a gente combate isso? Então, nós vamos falar de maneira prática também sobre
várias maneiras de como a palavra de Deus nos ajuda a não só sermos vigilantes, né? Porque sabemos que o diabo é chamado também de leão, né? Ele é um leão que vive ao redor, querendo pegar a presa. Mas Jesus também é chamado de leão, né? O leão de Judá. Então, nós temos forças para combater as estratégias do inimigo, mas devemos não subestimá-lo e conhecer essas estratégias para sabermos lidar. Esse é o nosso propósito aqui nesse bate-papo, tá certo? Então, eu espero que o bate-papo de hoje tenha ajudado você a pensar um pouco em algumas coisas, a levar mais em conta, a ver a seriedade que esse tema tem, e que tenha ajudado você também a despertar aí esse desejo de querer conhecer tanto o inimigo, mas principalmente o que Jesus e o Evangelho ensina para lidar com essas estratégias, como nós devemos nos portar, tá certo? Eu quero agradecer muito a todos por estarem aqui na sala e espero encontrá-los aqui na quarta que vem para bater um papo sobre esse tema. As pessoas que não falaram, eu entendo, mas olha, você tem que ser meio sem vergonha, tá? Você pode falar, pode perguntar, você fica bem à vontade. Nada aqui a gente vai levar em... estamos juntos aqui, estamos batendo papo em casa, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua noite. Amém. Seja reparador. Serginho, bom ver você, Neia, Márcio, seu lindo, Deus te abençoe. Sandra Maria, Deus te guarde. Beijo no coração. Tchau, Ana. Tchau, Paulo. Tchau. Aqui com a gente, a Bia, o Johnny, Newton. Um abraço a todos, irmão. Boa noite. Boa noite. Deus Aguinaldo. Excelente, foi muito bom. Foi joia. Valeu, Johnny. Bom te ver, Johnny. Que Deus te abençoe aí. Vamos encontrar o Hunter ou não? Aí, isso, o Aguinaldo. O Hunter está indo embora sexta-feira. Então, boa viagem, Hunter. Jura. Deus te abençoe, Jura. Beijo no teu coração, amado irmão. Amém. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer te conhecer, Hunter. Foi um prazer. Continue pregando assim. Amém. O Tchau, Rio Grande então. do Sul agradece. Tchau a todos. 3, 2, 1. Vou desligar. Um abraço.